Olá, eu vim trazer as diferenças entre o autismo e a síndrome do X frágil. Lembrando que a síndrome do X frágil pode desencadear o autismo sindrômico. Porém, não são todas as pessoas que são X frágil que têm o autismo, e nem todas as pessoas que são autistas e têm a síndrome do X frágil. Vamos lá? Olá, eu sou Gisele, eu sou portadora da síndrome do X frágil, sou autista, TDAH, sou mãe atípica e estudante, sou pedagoga e estudante de educação física e pesquisadora. Hoje eu vim trazer sobre a questão das diferenças que tem entre a síndrome do X frágil e o autismo. Lembrando que eu peguei essa tabela do Facebook da Jennifer, mãe do Ian, do @Diário de um Autista. Vou marcar eles aqui também, porque ela traz muito conteúdo importante e valioso sobre a síndrome do X frágil, porque o filho dela tem a mutação completa e é um adolescente. Eu tô com a tabelinha aqui no celular, porque é mais fácil para eu acompanhar e para eu não me perder, lembrando que eu tenho TDAH, então infelizmente acontece de eu me perder, então eu preciso de uma colinha. Vamos começar pela vida social. As pessoas com autismo, elas têm dificuldades na interação e comunicação social, né? Assim como as pessoas com X frágil também. Porém, as pessoas com a síndrome do X frágil, elas têm a timidez e evita o contato social devido à extrema ansiedade de não saber como se comportar. Já a pessoa com transtorno do espectro autista, ela tem a falta de compreensão e habilidades em interação social. Enquanto nós, da síndrome do X frágil, entendemos o que é, na teoria, a questão da interação e comunicação social, nós temos uma ansiedade em fazer esse primeiro contato, então a gente tem dificuldade em a gente tem a falta, né, da interação e comunicação nesse sentido. Já a pessoa autista não tem a compreensão da necessidade dessa interação e comunicação social. Claro, deixando bem claro aqui que eu não estou generalizando, tá? Tem autistas que compreendem, estudam comunicação, inclusive, mas o conceito da diferença é essa. Contato visual. Nós, da síndrome do X frágil, nós evitamos o contato visual. Por uma série de questões. O fato da gente não querer olhar nos olhos, ou da gente não entender por que tem que olhar nos olhos. Mas a gente evita por uma questão ainda não clara. Eu consigo olhar nos olhos das pessoas que eu convivo, as pessoas que eu tenho intimidade, as pessoas que eu tenho, que eu me sinto confortável para olhar nos olhos. Aqui eu estou olhando porque eu estou olhando para mim e estou olhando para uma câmera, então para mim é mais confortável. Já a pessoa dentro do transtorno do espectro autista, ela tem a falta de compreensão do contato visual, então ela não entende porque ela precisa ter esse contato visual. Lembrando que isso aqui é um conceito teórico, tá? Pessoas dentro do espectro autista podem aprenderem a olhar nos olhos, ou até mesmo na testa, ou no nariz, ou na boca, direcionando ao rosto o seu olhar, mas não olhando diretamente aos olhos. Questões de agressão, né? Geralmente, pessoas com a síndrome do X frágil, elas mordem as mãos devido à ansiedade e à excitação, né? Pode acontecer devido às crises também, e pode acontecer de morder os dedos, que o Giovanni fazia isso antes dele tomar medicamento, ele mordia muito os dedos, e eu também roo unhas, né? Eu não mordo o dedo, mas eu roo a unha. Constante contato, né, com a boca. Já a pessoa dentro do transtorno do espectro autista, ela tem diversas causas as agressões dela, sendo uma crise, um desconforto sensorial, um desconforto emocional, uma crise emocional pode acontecer também. Linguagem abstrata. A gente demora para entender
dá o atraso para entender a linguagem simbólica, a piada, a brincadeira. Às vezes, no meu caso, até me justifico. O Giovanni, ele fica sem entender, ele acha que literalmente vai acontecer aquilo, né? Então, muitas vezes ele chora ou fica triste porque ele acha que vai acontecer. Então, a gente tem dificuldade em entender de imediato a abstração, isso na fase adulta, né? Quando é criança ainda não conhece o termo, nem a parte prática dessa abstração. Já as pessoas dentro do espectro autista, ela tem isso distorcido ou prejudicado. Às vezes a pessoa não entende, pelo fato dela não entender a expressão facial, porque quando a gente faz uma brincadeira ou quando a gente fala uma piada, é tudo um contexto. Temos tudo em um contexto. Não é somente o falar, tudo é ligado a essa fala. A maneira que você se comporta, a maneira como você está, a maneira como você reage. Então, a pessoa dentro do espectro autista, ela também tem dificuldade em ler expressões faciais. Por isso que tem essa dificuldade de entender sarcasmo, brincadeiras, piadas, e entende tudo da maneira literal. Dificuldade na fala. Pessoas dentro da síndrome do X frágil têm um discurso repetitivo, rápido e desordenado. Eu tenho um sério problema em sempre repetir. Eu tô falando com alguém, eu volto no começo, eu repito, falar, mas eu já falei, mas você já falou isso. Mas, gente, é automático, é algo que eu tenho e o Giovanni também tem. E ainda não percebi se o N apresenta, tá? O N também é uma criança pré-mutada, mas o N eu ainda percebo que ainda há alguns atrasos nele em questão cognitiva e comportamental também. Já a pessoa dentro do espectro autista, ela tem dificuldade em linguagens variáveis, né? Então, tem atraso de fala, tem a questão da ecolalia que nós também temos, mas a pessoa do espectro autista tem muito mais intensamente isso. Às vezes, há dificuldade da compreensão e isso transformar em fala, né? Que é a parte do cognitivo afetado, entre outras. Reconhecimento de expressão facial. Foi o que eu falei quando eu falei de linguagem abstrata. Nós temos tardiamente a gente percebe a expressão da pessoa, mas se a gente, no meu caso, por exemplo, se eu convivo muito com a pessoa, eu consigo entender quando ela tá triste, quando ela tá irritada, quando ela tá passando mal, mas demora pra eu assimilar, demora pra eu entender. Já se eu não conheço a pessoa, piorou, porque aí é que eu não vou ter mesmo como entender se ela tá, como ela tá, como a expressão dela demonstra. E eu tenho dificuldade em expressão facial também, em demonstrar a minha expressão condizente com o que eu tô sentindo. Por exemplo, essa semana passada, uma amiga falou que assistiu meu vídeo e achou que eu estava triste, se estava acontecendo alguma coisa. E aí eu falei pra ela, não estou triste, estou sobrecarregada. Então, até mesmo pra mim, fazer as expressões de acordo com o que eu tô sentindo é difícil. Já a pessoa dentro do espectro autista, ela não entende, mais uma vez, ela pode aprender, mas inicialmente, teoricamente falando, ela não consegue entender expressões faciais. Ela tem dificuldade em entender quando a pessoa faz uma expressão de raiva, uma expressão de tristeza, uma expressão de alegria, uma expressão... Enfim, porque como eu falei, a fala, o jeito que você se comporta é tudo interligado com a fala, com o que você está sentindo e com a expressão facial. A compreensão do sentimento do outro. Nós, X frágil, temos uma compreensão distorcida, porém não ausente, conforme a dificuldade intelectual. Então, por exemplo, pessoas da pré-mutação têm dificuldade da compreensão do que o outro está sentindo. Eu tenho muita dificuldade, eu preciso perguntar muitas vezes para o meu marido, quando ele está com uma expressão, eu falo, você tá triste? Ou você tá bravo comigo? Eu sempre tenho essa repetição de
para perguntar, porque eu não entendo o que ele tá sentindo de imediato. Às vezes ele tá na semana dele de que ele tá num processo ruim ou no processo de depressão mesmo, porque ele é uma pessoa depressiva, e eu não entendo. Eu tenho que estar perguntando, e isso às vezes chateia, às vezes irrita, mas é porque eu não compreendo, não porque eu estou querendo saber, obviamente, mas eu também não entendo o que a pessoa expressa, né? Já a pessoa dentro do espectro autista, ela tem uma dificuldade ainda maior, porque além dela não compreender, ela não entende, né? De novo, isso é uma parte teórica. Eu tô sempre frisando aqui que é uma parte teórica, porque nós, dentro do espectro autista, somos diferentes, somos todos diferentes. É claro, seguimos os critérios do DSM, porém, as características são manifestadas de formas distintas por aquele ser humano, né? Então, por isso que se chama espectro autista, porque é uma variedade de pessoas dentro do autismo. Se você gostou, siga nas redes sociais, curta, compartilhe, porque é muito importante compartilhamento de informações, e se inscreva, porque eu terei vídeo aqui de segunda a sexta ao meio-dia. Beijo e até mais!